Gostaria na tarde de hoje, ainda que com um pouco de atraso, porque não estava em Brasília para poder me manifestar, lamentar aqui o falecimento desse grande brasileiro, grande pernambucano, Fernando Lira, ex-ministro, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, e que representou uma perda irreparável para todos os brasileiros, especialmente para todos aqueles que defendem como princípio a liberdade, a democracia, a defesa dos direitos humanos. Fernando Lira faleceu aos 74 anos, no último dia 14, e caracterizou toda a sua trajetória política pela firmeza de princípios, pelo respeito à ética e, acima de tudo, por uma gigantesca capacidade de articulação. Poderíamos chamá-lo de um gênio da política, alguém que muito cedo em sua vida se casou com a política, que era uma grande figura humana, um articulador extremamente sagaz e que deixou um forte legado à vida pública do Brasil. Fernando Lira entrou na política partidária em 66, no antigo MDB, partido formado à época dentro do jogo que a ditadura desenhava para funcionar como uma espécie de oposição consentida. E Fernando Lira, juntamente com outros importantes políticos, entre os quais eu destaco aqui o senador Pedro Simon, o senador Jarbas Vasconcelos, constituíram, juntamente com o deputado, à época, deputado Marcos Freire, o chamado Grupo Autêntico do PMDB, que ao longo de vários anos da ditadura foi uma das vozes que a sociedade teve para denunciar os desmandos, a tortura, a perseguição, as prisões, o exílio contra milhares de cidadãos e cidadãs brasileiras. Aquele partido, como eu disse, havia sido criado em oposição ao regime militar, em oposição ao partido oficial que era a Arena. Fernando Lira foi eleito deputado federal em 1970 e eu tive a oportunidade, ainda criança, de acompanhar meu pai em comícios do MDB na eleição de 1970 e sempre me impressionaram a coragem política de Fernando Lira, a sua enorme capacidade como orador. Era um orador que empolgava de fato as massas e como alguém que procurou sempre ser fiel e coerente com as suas ideias. Os autênticos eram os mais aguerridos, os mais críticos ao regime militar. Fernando sofreu com a perseguição política a amigos e em nenhum momento deixou de denunciar o desaparecimento de presos e de estar sempre ao lado de todos aqueles que queriam liberdade, anistia política. Ele pôde, portanto, participar ativamente da vida pública do país e trabalhar pelo fortalecimento do então MDB. Sempre atuante e habilidoso, Fernando Lira foi um dos principais articuladores da candidatura de Tancredo Neves à presidência da República no Colégio Eleitoral em 85. Dentro da sua visão, era necessário oferecer ao país uma transição que fosse articulada com os donos do poder naquele momento e que pudesse representar uma superação do regime militar. Todos sabem que a posição do meu partido, o PT, e eu próprio, que já era militante, não concordávamos com aquele processo do colégio eleitoral. Mas é forçoso reconhecer aqui a extrema habilidade com que Fernando Lira se comportou como articulador político naquele momento e, mais do que isso, como se portou como ministro da Justiça, um dos grandes responsáveis pelo fim de toda legislação autoritária
que restringia o direito de imprensa. E eu ouço com muita alegria o senador Aloysio Nunes. Muito obrigado, senador Humberto Costa. Vossa Excelência me dá a oportunidade, num brevíssimo à parte, para também somar a expressão da sua tristeza à minha, pela morte deste grande brasileiro, deste grande democrata, deste grande pernambucano que foi Fernando Lira. Vossa Excelência ressaltou o papel fundamental que ele teve, decisivo que ele teve na toda a trama bem feita, paciente, cuidadosa, que permitiu que nós superássemos o regime militar. E ele, como ministro da Justiça, foi uma peça-chave desse processo. Inclusive, gostaria de citar, na mesma linha de Vossa Excelência, citar o fim do banimento dos partidos políticos que, por se alinharem com concepções socialistas, marxistas, viviam na ilegalidade. Muito obrigado. Com certeza, agradeço a parte de Vossa Excelência, ilustra o meu pronunciamento e, sem dúvida, faz justiça a esse que nós podemos considerar como um dos pais da redemocratização do nosso país nesse período posterior à ditadura militar. O papel que ele exerceu também como ministro da Justiça no processo constituinte. Sem dúvida, o Brasil conseguiu aprovar na sua Constituição artigos tão importantes que são hoje a base para mais de 25 anos de democracia plena que nós vivemos hoje. E, sem dúvida, o nome de Fernando Lira está inscrito nessa construção. O advogado recifense José Paulo Cavalcante conta um episódio que evidencia a clareza e a retidão de Fernando Lira. Foi no momento que precedeu a posse do presidente Sarney na presidência da República, em virtude do falecimento de Tancredo Neves. Não havia consenso e tranquilidade nos bastidores de Brasília sobre o nome do sucessor. A discussão girava em torno do então presidente da Câmara, também um grande democrata, um grande brasileiro, Ulisses Guimarães, terceiro na linha sucessória para assumir o cargo, e Fernando Lira, compreendendo que não era possível passar por cima da Constituição que havia naquele momento, dava ao vice-presidente o direito a assumir o cargo, buscou o entendimento para que o presidente Sarney efetivamente pudesse assumir o comando do nosso país. Fernando Lira exerceu 7 mandatos de deputado federal entre 70 e 98. Foi ministro da Justiça entre 85 e 86 no governo Sarney. Mais ainda, por indicação de Tancredo Neves, de quem se tornou homem de confiança. No momento crucial para o país, assumiu importante ministério, tendo sido fundamental para a desconstrução da lei da censura. Em 1987, participou da Assembleia Constituinte, responsável pela promulgação da Constituição Federal de 88. O último cargo público ocupado por ele foi o de presidente da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, de 2003 a 2011, durante o governo Lula. Militante do MDB, depois PMDB, PDT e, finalmente, PSB, Fernando Lira sempre esteve associado à bandeira dos direitos humanos. Como disse, era um grande orador, reconhecido pela generosidade, pelo sorriso franco e pela boa conversa. Pelo PDT, ainda participou das primeiras eleições diretas no país, após a ditadura militar, em 1989, como candidato a vice-presidente na chapa de Leonel Brizola, e no segundo turno manifestando o seu apoio à candidatura do então Luiz Inácio Lula da Silva, posteriormente presidente do país. Junto-me aqui a todos os brasileiros e brasileiras que lamentam profundamente a morte de Fernando Lira, um homem corajoso, de fortes convicções políticas, mas dono de uma habilidade para negociar e dono de uma rara inteligência. Faço minhas as palavras da presidenta Dilma. A democracia brasileira perdeu um dos seus mais expressivos defensores. Gostaria de apresentar
me somar a outros requerimentos que foram apresentados de voto de pesar e condolência a todos os familiares e amigos de Fernando Lira e dizer que todos nós temos uma grande responsabilidade, a de segurar essa bandeira que ao longo de 70 e tantos anos de vida, Fernando Lira fez dela o seu roteiro, o seu rumo, o roteiro da liberdade e da democracia. Muito obrigado, senhor presidente.